Um sapateiro italiano que carrega chagas pelo corpo que sangram continuamente diz ser o mensageiro do terceiro segredo de Fátima. Uma revelação oculta há 80 anos pelo Vaticano. A história do sapateiro italiano Giorgio Bongiovanni poderia ser apenas um fenômeno paranormal. Isso se ele não afirmasse que as estranhas feridas que tem no corpo fazem parte de uma missão. Revelar ao mundo o segredo guardado pela Igreja há 80 anos. Bongiovanni contou à repórter Rejane Schumann que tudo começou na cidade italiana de Porto Santo Elpidio, onde ele mora. Ele disse que a Virgem Maria começou a aparecer diante dele repetidas vezes e, na última, pediu que fosse ao santuário de Fátima. Lá, a santa manifestaria um sinal que todos iriam ver. Bongiovanni pensou que seria um sinal celeste. No dia 2 de setembro de 1989, Bongiovanni estava no santuário e disse que teve apenas mais uma visão da Virgem. Ela teria perguntado a ele se estava disposto a sofrer para cumprir uma missão. Com a resposta positiva, as feridas teriam começado a sangrar. Nesse momento, disse que viu 2 raios saírem do peito da Virgem. Foi assim que começou a estigmatização. Bongiovanni contou que outras feridas foram aparecendo aos poucos. As chagas nos pés se manifestaram na Itália diante dos amigos. Em 92, durante uma viagem ao Uruguai, surgiram as últimas feridas do lado esquerdo sobre as costelas, além da cruz na testa. Bongiovanni tem 44 anos e há 8 sofre com os estigmas. Ele afirma que nunca teve infecções ou anemia. A única coisa que sente são as dores e os sangramentos diários que às vezes apresentam um forte odor. Ele acha que isso é um fenômeno inexplicável, mas acredita que existe um significado, um sinal espiritual do cosmos, de Deus. Hematologistas de vários países estudaram o caso do sapateiro Bongiovanni. O hematologista mexicano Sérgio Briceño confirma que as amostras de sangue retiradas das feridas e do corpo de Bongiovanni são do tipo O positivo. O que ele acha estranho é que uma pessoa tenha sangramentos diários e feridas abertas durante 8 anos sem nunca ter sofrido de anemia ou infecção. Além disso, achou surpreendente a diferença no tempo de coagulação das 2 amostras. O sangue retirado das feridas leva apenas 30 segundos para coagular. Já o sangue colhido no corpo leva quase 5 minutos. Para o Dr. Sérgio Briceño, isso é inexplicável. A doutora Carmen Ricaldi, que também estudou o caso de Bongiovanni, disse que não conhece nenhum tipo de doença de sangue ou de pele com estas características. Como médica, não tem respostas para o fenômeno. E diz que não tem conhecimento para entrar em outros campos, como a parapsicologia. Os fenômenos manifestados por Giorgio Bongiovanni são raros. Um dos mais conhecidos foram os do padre italiano Pio di Pietraucina. A Igreja admite o estudo destes casos. O fenômeno dos estigmas pode ser produto também de fator psicológico. O psíquico se revela no físico, de modo que o físico pode espelhar uma situação angustiada psicológica. É preciso peneirar bem para saber qual a origem desses estigmas. Se pode crer que são, diria, um dom de Deus, uma revelação feita por Deus em resposta a uma santa pessoa, haja credibilidade, né? Senão a Igreja também não faz caso de, diria, abonar esses fenômenos. Em conferências feitas pelo mundo inteiro, Bongiovanni confirmou que conhece a frase oculta do terceiro segredo de Fátima. Uma frase misteriosa que ninguém jamais teria pronunciado.
As aparições e as 3 mensagens da Virgem Maria de Fátima para as crianças Lúcia, Jacinta e Francisco têm sido um eterno segredo para os católicos. Na fé cristã, as supostas profecias teriam se concretizado. A Revolução Bolchevique e a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro segredo? O que poderia existir de tão terrível ao ponto de exigir o silêncio da Igreja Católica? Na verdade, o terceiro segredo de Fátima não deve ter a importância que se lhe atribui. Se a tivesse, teria sido revelado. Ser guardado em segredo é porque realmente não importa, não interessa. O fato de ser lacrado, por assim dizer, provoca a curiosidade, a fantasia e a imaginação do público. É claro, isso não quer dizer que haja predição de catástrofes, de fenômenos terríveis. Essa é uma suposição gratuita totalmente. Em 13 de outubro de 1917, a Virgem teria aparecido pela 6ª e última vez na Cova da Iria, em Portugal. Chovia forte, mas de repente a chuva parou. A multidão ficou paralisada. O sol que apareceu girava e se movia de forma estranha no céu. O pânico foi geral. Teria sido o milagre do sol, alucinação coletiva, ou será que existe outra explicação? A Igreja, ela não contradiz, mas também não oficializa o fato. Porque, como digo, é um fato que pode ser aceito e não aceito por qualquer bom cristão. De modo que a Igreja não se empenha por dar crédito a essas coisas. Né? Não há pecado nisso, não há nenhuma heresia. Quem quiser aceitar, com seu senso crítico, aceite. Quem não quiser aceitar, não aceite. A Igreja não entra nesse particular. Em relação ao suposto sol, nós podemos dizer que de maneira alguma nós podemos aceitar hoje em dia a ideia de que se tratava realmente de algum tipo de fenômeno relacionado ao Sol, centro do nosso sistema solar. Seria praticamente impossível explicar esse tipo de fenômeno a nível astronômico, e se tal coisa acontecesse, nós estaríamos diante de um caos dentro do próprio sistema solar, a partir do problema gravitacional que esse tipo de fenômeno estaria, evidentemente, causando. As próprias trajetórias e emissões de luz que esse objeto provocava em 1917 também servem para demonstrar que de maneira alguma estaríamos diante, por exemplo, do nosso Sol. E sim, possivelmente, de algum tipo de objeto que era controlado por alguma inteligência que nós ainda buscamos entender o que pretende. Teria a frase supostamente revelada ao sapateiro italiano alguma ligação com o chamado milagre do sol acontecido em Fátima, Portugal? Vejam o que diz o sapateiro italiano. O homem, ao final deste século, ou início do próximo, vai encontrar seres cósmicos. A mesma Virgem que profetizou este encontro, um dos eventos mais importantes na história da humanidade, vai nos preparar para um novo acontecimento. Eu tenho esta informação e diante dessa câmera, diante de milhões de pessoas desse belo país, o Brasil, eu me comprometo. Em breve, todos vão ver uma civilização de seres de luz. Em nome de todas as outras civilizações, alguns desses seres vão revelar publicamente e alguns deles vão falar ao mundo. Isto será em breve. A seguir, mais um milagre de Lourdes. Mistério volta já.